Olá, estamos de volta. Vamos apresentar hoje a nossa aula de número 5, que tem como título A Santificação como Fruto da Justificação. Nós temos aqui dois temas importantíssimos do Novo Testamento, das Escrituras Sagradas. Nós vamos ter como texto bíblico básico a carta de Paulo aos Romanos, que está sendo estudada aqui, do capítulo 6, versículo 1 até o versículo 11, e depois o versículo de número 14. E eu quero ler com você apenas o versículo 1 e o versículo 2 de Romanos capítulo 6, que nos diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo é muito claro aqui nesse texto em estabelecer a relação que o redimido em Cristo deve ter com o pecado. E ele usa um recurso de linguagem que é a interrogação, a pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele próprio responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Essas colocações de Paulo são muito claras para estabelecer que o redimido em Cristo agora precisa renegar, precisa confessar os seus pecados e libertar-se dessa maneira de viver, porque os seus pecados não podem promover a graça de Deus. Ao contrário, quando o ser humano é envolto pela graça de Deus, ele simplesmente aparta-se do pecado. Como ele diz aqui, estando mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É impossível, porque essa pessoa nasceu de novo, está morta para os seus próprios pecados e agora decidiu viver para Cristo. O texto áureo está em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavras muito esclarecedoras. O resultado, a relação de causa e efeito com o pecado é a morte. O resultado da prática do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, isto é, a graça de Deus, que envolve o homem, conduz para a vida eterna por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui Paulo apresentando o tema da santificação. A santificação começa logo após a pessoa ser transformada pelo poder do Evangelho, sendo redimido por Cristo e em Cristo, sendo resgatado pelo sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário, ato contínuo. Essa pessoa entra no processo de santificação. Justificação e santificação são dois temas que andam lado a lado. A justificação é o ato de tornar o injusto, o pecador, em alguém justo, em alguém justificado. Não é justiça própria, é a justiça imputada por Deus ao pecador. E, a partir daí, no exato momento em que essa pessoa é transformada pelo Evangelho, ela entra no processo de santificação. Santificação significa separação dos princípios pecaminosos do mundo, separação do pecado e dedicação a Deus. Duas palavras aí no bojo da palavra santificação: separação e dedicação. Romanos capítulo 6 e 3 é muito claro em dizer, Paulo dizendo: porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? O batismo aqui não é uma alusão ao batismo nas águas. Paulo está se referindo ao batismo de redenção, o batismo de regeneração. No momento em que a pessoa se arrepende dos seus pecados e crê na obra vicária de Cristo no Calvário, ela é mergulhada no corpo invisível de Cristo, no corpo triunfante de Cristo. No momento da conversão, a pessoa é batizada na morte de Cristo e ela também morre para os seus próprios pecados e para a sua vã
maneira de viver. No capítulo 6, versículo 4 de Romanos, Paulo declara: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Assim como Cristo, ao sacrificar, ao dar a sua própria vida no Calvário, quando ele exclama, tudo está consumado, ele é conduzido a um túmulo, ele é sepultado e no sepulcro ele permanece por 3 dias. No domingo de manhã ele ressuscita e apresenta-se àquelas mulheres e depois aos demais no cenáculo. E Paulo está dizendo aqui que fomos sepultados com ele em sua própria morte. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Assim, o salvo é unido a Cristo. Ele é unido a Cristo por intermédio da morte do Filho de Deus. Isso está claro em Romanos capítulo 6, versículo 5, em que Paulo declara: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, ou seja, fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, assim também fomos unidos de uma maneira inseparável a ele. A vida do salvo é para ser vivida com Cristo. Romanos 6:6, Paulo mostra isso de uma maneira muito clara, que o homem não deve, o velho homem não pode predominar. A sua vida antiga, a sua vida anterior, tem que ser confrontada com a nova vida em Cristo Jesus. Por exemplo, no versículo 8 do capítulo 6, Paulo diz: se morremos com ele, também com ele viveremos. Isso fala da união do salvo com Cristo. Mas vamos aqui falar a respeito da característica da santificação do cristão. Romanos capítulo 6, versículos 12 a 19. Nós já dissemos aqui que a santificação acontece a partir da justificação. No momento em que o homem é tornado justo pelo poder do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pela sua fé nesse ato de Deus generoso, altruísta, em enviar-nos o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. No momento em que há o reconhecimento, a fé nesse ato sublime de Deus, o homem é salvo. E a partir daí ele é inserido no processo da santificação. Assim como ele não pode justificar-se a si próprio, mas é tornado justo por intermédio do ato concreto e baseado na sua generosidade e amor, isto é, no amor e na generosidade de Deus, assim também ele não pode santificar-se a si próprio, mas ele é tornado santo. Ele é incluído no processo da santificação e ele, a partir daí, passa a contar com a operação do Espírito Santo, que o dirige e o orienta no sentido de que ele se aparte totalmente do mal. Isso fica claro em Romanos capítulo 6, versículo 7, em que Paulo afirma: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Está morto, está justificado do pecado e ao mesmo tempo está separado do pecado. Isso fala do processo da santificação. É a santificação que impede que a pessoa continue na prática do pecado. Jesus disse que aquele que comete o pecado se torna escravo do pecado, mas por intermédio da justificação, a pessoa é liberta do pecado e pela santificação, por intermédio da santificação, o pecado não mais exercerá domínio sobre a vida do salvo. Paulo diz isso no capítulo 6, versículo 12, na parte A. Ele declara: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Por intermédio do nosso corpo, nós interagimos com a sociedade, nós interagimos com o mundo, nós interagimos com os princípios desse mundo, por intermédio do nosso corpo. E Paulo está dizendo aqui que não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Nosso corpo mortal, ele tem que ser dirigido, orientado pela nossa mente. Nosso corpo, ele é regulado por intermédio da nossa mente. É por isso que Paulo diz lá em Romanos
12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Isso fala do processo de santificação. É Ele que torna o pecador, é Ele que torna o outrora pecador, o agora salvo, em alguém obediente e servo da justiça. É isso que a justificação faz com a pessoa. Ele a torna alguém obediente e servo da justiça. Ou seja, servo da justiça de Deus, baseada no envio do seu Filho ao mundo e na morte do Filho de Deus em prol, em benefício de todo aquele que crê. O pecado e a graça de Deus, qual é a relação entre esses dois elementos? Romanos capítulo 6, versículos 5, 21 até o versículo de número 23. É o pecado que destitui o homem da glória de Deus. No entanto, a graça de Deus o assemelha a Cristo. Assim como o pecado rompe a relação entre o homem e Deus, a graça do Senhor, por intermédio da morte de Jesus Cristo no mundo, assemelha-o a Cristo. Em segundo lugar, o pecado envergonha, a graça produz honra. O resultado do pecado é a perdição na eternidade, mas é a vergonha do seu praticante aqui e agora. Mas a graça de Deus produz honra, coloca o ser humano numa posição elevada. O pecado gera morte, a graça de Deus gera a vida eterna. Foi isso que Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo de número 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao final dessa aula. Deus te abençoe de uma forma especial e poderosa.